Olá, amigos. No ar, mais uma edição de Capital Mística, do canal 11 da TVA, TV Capital. Eu estava pensando numa forma de abrir o nosso programa e me passou pela cabeça dizer que estamos vivendo tempos radicais. O radicalismo, sem dúvida alguma, está tomando conta de todos os lados de nossa vida. Temos radicalismos religiosos, olha quantas guerras por radicalismo religioso nós estamos vivendo. Temos radicalismos econômicos, temos radicalismos políticos, não preciso nem falar. Temos radicalismos esportivos, em que as torcidas se degladiam por causa dos seus respectivos times de futebol. E também, filosoficamente, também somos radicais. Também radicalizamos em termos de maneira de viver, de costumes. E parece que o equilíbrio é coisa do passado, ninguém mais procura equilíbrio, e o equilíbrio é tão importante. Há milhares de anos atrás, os filósofos gregos disseram mente sã in corpo são, mens sana in corpore sanum. E o que eles queriam dizer com isso? Que até nisso deveríamos evitar radicalismos. Hoje nós vemos as academias de ginástica literalmente lotadas de radicais que só querem saber de ter o corpo sarado. E às vezes fazem até exercício em excesso e, em vez de melhorar, acabam se prejudicando em termos de saúde, o que não é bom, naturalmente. E também tem aqueles que esnovam os exercícios físicos e acham que a única coisa que merece ser treinada é o lado da inteligência, da cultura, e passam um tempo sentados, sem fazer exercício, apenas exercitando o cérebro. Bom, o destino, ou o acaso, ou a sorte, me fez deparar com uma pessoa que trabalha com educação física e que tem uma filosofia de trabalho bem equilibrada. Sem dúvida alguma, ela é uma personal trainer, mas ela destoa da maioria dos personal trainers que eu conheço, porque ela também se preocupa com o lado mental e emocional do ser humano, ou seja, não é só ficar sarado, não é só ficar musculoso, é necessário também cuidar do lado emocional, do lado mental. E justamente quando eu soube que existia essa pessoa, eu não ia perder essa oportunidade de trazê-la aqui para o programa. Meu conhecimento com ela é recente, mas pelo que eu já pude conversar com ela e também o que eu recebi de material do trabalho dela, meu Deus, eu fiquei já previamente pré-impressionado com o trabalho dessa moça. O nome dela, Valéria Elias Araújo Bichara. Ela é terapeuta corporal, é especialista em educação física. O currículo dela dá medo de ler de tanta coisa. Eu pensei que eu ia ter que tirar uma noite inteira para ler todas as coisas que ela fez, que ela escreveu, que ela participou. Mas só para vocês terem uma ideia, bem rápida, por sinal, não dá nem para encher o buraco do dente. Ela é graduada em licenciatura plena em educação física, né? Então a base ela tem aí. Ela também fez mestrado em educação física na área da teoria e prática pedagógica, teoria do movimento humano, aqui pela UFSC, né? Também se especializou em bases fisiológicas e metodológicas da atividade física personalizada. E também, como se fosse pouco, se especializou em fisiologia das atividades motoras em academia. E também, um curso muito interessante de onde ela tirou a teoria dela, ela começou a estudar o trabalho de William Reich. E com isso, ela fez uma formação em ergonomia reichiana no grupo de estudos reichianos em Alagoas. Pois bem, tenho o prazer de apresentar a vocês a minha convidada de honra deste programa,
Valéria. Valéria, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. E como já é tradicional essa pergunta no meu programa, como foi, não que você decidiu trabalhar e fazer educação física, né, como embasamento da sua vocação, da sua profissão, mas como foi que você acabou entrando numa teoria reichiana adaptada ao conhecimento que você tem de educação física? Primeiramente, gostaria muito de agradecer, né, o convite e dizer que fiquei muito honrada, né, de estar aqui no programa, poder mostrar um pouquinho do trabalho. Então, essa história começou com o meu próprio processo terapêutico. Eu fui fazer terapia reichiana e me encantei com tudo aquilo que estava transformando a minha vida daquela forma, né? Todas aquelas conquistas que eu estava conseguindo no trabalho, no meu lado emocional também, com a família e tudo. E eu fiquei muito tentada em estudar e conhecer isso tudo. E foi aonde eu me vinculei nos grupos de estudo, que depois viraram grupos de formação. E aí, nesse meio tempo, eu terminei 2 especializações que eu estava fazendo em Maceió, nessa época eu morava lá. E eu queria fazer o mestrado e acabei por optar por Florianópolis, né, uma opção que foi muito boa, tanto para mim quanto para minha família. E aí, quando eu vim para cá, né, todo mundo que tem essa experiência de estar num trabalho acadêmico tem toda aquela dúvida do que escrever, do que não escrever, né? Eu já trabalhava como personal trainer. E aí chega um momento que ou eu juntava as duas coisas ou não dava conta, não saía nada, né? Então foi onde eu decidi por trazer toda aquela história que eu estava vivendo e convivendo já há bastante tempo, né? E descobrir o que tinha de ponte entre essas duas áreas do conhecimento, tanto a educação física como a teoria reichiana. E dentre outras coisas, uma coisa que eu ouvia muito dentro da terapia, que tanto era verbal quanto também por grupo de movimento, era o movimento e a respiração, que são também instrumentos pedagógicos da educação física. E eu falei, alguma coisa dá disso aí, né? Algum elo a gente vai poder fazer dessa história toda. E aí então comecei a dissertação de mestrado aqui na Federal, sob a orientação do professor Elinor Kunz, que é um fenomenólogo. E a gente começou a tentar descobrir como é que ia fazer essa alquimia, né, entre essas duas áreas do conhecimento. E daí eu ainda continuava vinculada em Alagoas, indo lá ainda por conta dos grupos de estudo, fazia reciclagem, né, todo o trabalho. De uma forma meio que de apêndice, né, começou a ideia dessa vivência. Eu participava dos grupos e sentia a necessidade de estar aplicando tudo isso com as pessoas que eu trabalhava, né? Imaginava que ganho as pessoas iam ter, né, se eu pudesse estar. E aí eu comecei a desenvolver essa vivência junto do grupo em Alagoas, né, sob a orientação de uma terapeuta reichiana. Então eu tive toda essa orientação, ela foi minha coterapeuta, a gente aplicou a vivência junto várias vezes, até que então elas me empurraram e me deram carta branca de estar fazendo esse trabalho sozinha. E essa terapia que resultou aí dessa sua experiência de anos, ao que parece, é essa que você apresenta como o corpo nosso de cada dia? Isso. Ela, na verdade, já teve outros nomes, né? O Corpo Nosso de Cada Dia foi uma versão que eu usei primeiro num congresso em São Paulo, no SEDES, né? Que é um centro de estudo, referência, né, no estudo do Reich no Brasil. Uhum. E depois também nesse congresso de Curitiba, que a gente vai novamente esse ano, sob esse nome, né? Mas atualmente até a vivência para o congresso, ela tem, eu coloquei um outro nome, mas dentre todas elas,
o foco principal é um só, né? É a coisa do desbloqueio corporal, desbloqueio emocional, né? Então ela às vezes muda de nome, mas eu achei bem interessante, porque quando estava lendo aí as tuas apostilas aqui, o corpo nosso de cada dia, a primeira coisa que me bateu, eu digo, opa, parece oração, o pão nosso de cada dia, o corpo nosso de cada dia. Pô, então aí eu digo, opa, aqui tem um gancho, aqui deve ter alguma coisa para se explorar aqui. E realmente, corpo é corpo, alma é alma, espírito é espírito. E pelo que eu conheço da vida e do trabalho de William Reich, ele realmente tentou ligar essas três coisas, corpo, alma e espírito, para daí surgir o equilíbrio em que você, me corrija se eu estiver errado, você atinge a tua capacidade plena como ser humano, de estar vivo em toda a sua plenitude, e aí você pode dar o máximo de você em qualquer área da tua vida. E você então, pelo que eu estou percebendo, o corpo nosso de cada dia, você está dando aí uma espécie de caminho das pedras para qualquer pessoa interessada alcançar essa plenitude. Seria por aí, amiga? Isso, o corpo nosso de cada dia, porque a gente está dentro dele, né? Está caminhando pela vida e às vezes relega um pouquinho, né? E se coloca sofrimentos que não precisava, né? Se violenta muito, se exige demais e esquece de estar cuidando disso que é o nosso instrumento de trabalho e de existência. Você tem uma proposta muito interessante aí e que já vou te avisando, já estou ficando em cócegas, porque estamos nos aproximando dos nossos comerciais e eu estou doido que passe logo esses comerciais, porque eu vou querer saber direitinho que processo é esse. Então, amigos, está interessante, não está? Eu estou achando ótimo. Espero que vocês também. Então, vamos rapidamente para os comerciais, para não demorar muito. E quando voltar, eu prometo que eu vou virar a nossa convidada pelo avesso para ela nos explicar como é que a gente faz para obter esse equilíbrio. E coisa estranha, através do exercício. Essa eu não conhecia. Vamos lá, aguardem. Muito bem. Estamos de volta. Valéria, pelo pouco que eu conheço do assunto, eu sei que William Reich se preocupava muito em tentar o equilíbrio da parte emocional, da parte mental e da parte fisiológica do ser humano, justamente para obter a otimização das potencialidades de cada ser, para, como consequência disso, ele viver uma vida plena em todos os sentidos. Bom, então, a primeira pergunta que eu te faço, como é que se pode traduzir comportamentos psicológicos e emocionais para uma preocupação fisiológica e o que é que isso tudo, que em base à filosofia do Reich, isso tem a ver com o trabalho corporal que você executa? Primeiramente, assim, todo funcionamento emocional, ele tem uma ancoragem fisiológica, ele tem uma configuração corporal. E isso funciona em equilíbrio, porque existe uma correspondência do funcionamento emocional, né, daquele jeitão de ser da pessoa, e da configuração corporal dela. Então, e esses dois bloqueios atuando dentro do corpo, eles se equilibram de uma tal maneira, um alimentando o outro. Então, eles se alimentam mutuamente. Isso é simples, mas ao mesmo tempo é profundo. Profundo por quê? Porque ele está fora da consciência. A gente não percebe que a gente está em bloqueio, a gente não percebe isso funcionando desse jeito. E é daí que vem o problema, porque ele se refaz automaticamente no nosso dia a dia, sem a gente se dar conta que a gente está reatualizando esse jeito de ser, de reagir, de sentir e de atuar no mundo. Então, um exemplo, né, disso, um exemplo bem prático. Uma pessoa que tem uma contratura, um bloqueio, o que a gente chama de couraça, né, dentro da teoria reichiana, no segmento do peito, né?
Isso vai se expressar como? A pessoa vai desenvolver um comportamento tímido, retraído, vai ser uma pessoa que tem medo de se entregar para uma relação afetiva, a pessoa vai se sentir impotente dentro da relação, ela vai manter sempre uma distância segura de não se entregar, por medo dessa entrega, porque no fundo ali existe também uma crença de que se ela fizer isso ela vai se machucar. Então, quer dizer, é o funcionamento fisiológico do peito fechado, contraturado, é o funcionamento emocional daquilo que a pessoa sente e é também uma crença, que é pensamento, que é intelectual. Então, essas três coisas, elas se tornam verdadeiras em si. Um outro exemplo disso é a contratura no nível do segmento de pescoço, né? Isso traz o quê? Uma necessidade de controle, uma necessidade de estar sempre tudo sob controle, tudo a pessoa sempre tendo consciência de tudo que está acontecendo, né? E a crença de que se ela relaxar, de que ela perder esse controle, tudo vai ser um caos, nada vai acontecer, os funcionários não vão fazer, os filhos não vão realizar. Então, isso é uma imagem distorcida da realidade que a pessoa carrega. E é uma imagem emocional também, é uma sensação distorcida, emocional e uma configuração corporal junto. E enquanto a gente não quebra esse equilíbrio neurótico, ele continua a existir e a pessoa não se dá conta dele. No nível, por exemplo, do segmento, né, da barriga, aí a pessoa vai ter uma tendência de estar desenvolvendo uma camada protetora de gordura, o que dentro da teoria reichiana a gente chama de couraça mole, que vai estar protegendo a gente dos outros, do mundo. Ou então isso pode ser nas costas e nos braços, né? Então é o quê? A pessoa que não consegue concretizar as suas ideias, os seus projetos, né? Ela quer, pensa, programa, mas não consegue realizar. Então traz para ela essa sensação de impotência diante da vida, né? Há uma parte da psicologia prática, e tem uma porção de livros aí no mercado sobre o tema, O Seu Corpo Fala, A Linguagem do Corpo, e por aí vai, são títulos que eu estou me lembrando. E tem uma parte muito interessante que, no que respeita aqui ao tórax humano, existem três posições possíveis da pessoa portar o seu tórax, né? Uma é a pessoa que naturalmente tem os ombros muito para trás. Né? Outra é a pessoa que tem os ombros retos. E outra que a pessoa, ela parece que está se abraçando a si mesma, né? Então, essa é a que está tímida, insegura e tudo, porque ela não... sabe aquele ditado que diz que enquanto o pau levanta, as costas descansam, porque quando o pau desce, outra lambada, então a pessoa já está assim, se preparando para outra lambada. É como se ela tivesse medo de viver a vida. É por aí que vai a coisa? É por aí que vai a coisa. O corpo fala, né? A gente não você olha a pessoa e sem até um olho clínico, muitas vezes você percebe muito daquela pessoa pela sua linguagem corporal mesmo, né? Uma outra coisa, por exemplo, o segmento das pernas, né? Ele é o que fisiologicamente sustenta a nossa estrutura e emocionalmente sustenta também. Então é aquela sensação de que eu me banco na vida, de que eu dou conta de sobreviver, a sensação da independência, autonomia, e o contrário disso também, a sensação de eu sempre dependo do outro para viver, dependência emocional, a dependência material. Então, essas crenças, elas trazem o que para a pessoa? Toda essa configuração emocional, fisiológica, um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade de gerir a própria vida, diminuição da autoconfiança, diminuição da vontade de viver, né? Desconexão com essa alegria de viver, aí a pessoa não tem o mesmo entusiasmo para a vida, para realizar os projetos. São né? pessoas reprimidas, né? Elas se reprimem de tudo, têm medo de tudo. Justamente. É interessante. E, bom, para se chegar digamos, a esse diagnóstico, não só de você em relação ao teu cliente, paciente, mas principalmente dele mesmo em relação a si mesmo,
é necessário um trabalho de autoconhecimento, não é verdade? É verdade. Autoconhecimento é a primeira proposta do trabalho. Porque o problema disso tudo, que a gente está, na verdade, aqui jogando como uma coisa ruim, na verdade são mecanismos de defesa que a gente vai desenvolvendo durante a vida como uma solução possível de mim mesma para tudo que me aconteceu durante, né, o decorrer da minha vida. E eles têm uma razão de existir, só que não mais. Eles tiveram, né, na minha fase de infância, enfim. Agora não mais. E como eu não percebo, ele continua sendo reatualizado. E o que é que a gente tem que fazer? O primeiro passo é o autoconhecimento. Porque é via autoconhecimento o primeiro passo da cura. Né? É saber quais são os meus limites, que eu vou poder ultrapassar eles. Né? Entrar em contato com os meus potenciais para que eu desenvolva eles. Então, primeira coisa é o conhecimento. Segunda coisa é a autotransformação. Por quê, né, a autotransformação? Porque a gente só consegue mudar nós mesmos, né? Então, a gente vai mudar essa realidade externa, né, a realidade que nos cerca, através da nossa transformação. Esse movimento começa de mim. Então, a realidade interna dita a nossa realidade externa. E a gente tem essa realidade do mundo como uma coisa pronta e acabada. Sem se perceber que isso tudo passou por escolhas, mesmo que inconscientemente, ainda assim foram escolhas que nós fizemos. Então essa transformação via autoconhecimento, né? E depois o convite para a gente estar vivendo o presente. O que é esse convite, né? Vivenciar o presente, por quê? Porque a gente fala tanto de reciclagem do lixo, né? E a gente está com a nossa carroceria cheia de lixo emocional aí, carregando e tendo um desgaste danado de estar caminhando com isso pela vida, e a gente não se dá conta. É o nosso passado, configurado corporalmente, através dos nossos medos, crenças, né, traumas sofridos, e que a gente vem carregando isso tudo e amarrando, né, ao invés de estar aqui, presente, no aqui e agora, vivenciando uma coisa que já ficou para trás. Muito interessante. Agora, uma coisa, nós começamos falando, logo no início do nosso programa hoje, falando sobre os filósofos gregos, que eles diziam mente sã e corpo são. E também agora, ouvindo o que você dizia com bastante atenção, eu me lembrei de que também houve um filósofo grego que disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Tá, nós falamos que o teu processo começa pelo autoconhecimento. E aí a perguntinha: como a pessoa alcança o autoconhecimento? É uma técnica ou ela tem que se virar sozinha? Como é que é essa busca pelo autoconhecimento? Porque senão a pessoa não deslancha, né? Então, assim, a terceira proposta do trabalho, que é esse viver no presente, ela já vai estar esbarrando nessa questão. Primeiro, porque a gente vive muito pouco nesse presente nosso, no aqui e agora. Primeiro porque, por conta do que eu te falei, das amarras que a gente fica no passado, ou então pré-ocupados com o dia de amanhã, com o futuro. Então, um exemplo disso, às vezes a gente está na beira do mar, uma paisagem maravilhosa, né? A gente podendo usufruir disso tudo e a gente não consegue. Por quê? Porque a cabeça da gente está lá no supermercado de ontem, que eu esqueci de comprar o café ou o lanche do filho, ou o que eu tenho que fazer amanhã. Isso é bem real. Ou seja, a gente está longe da gente mesmo. Sim. Então a gente não percebe o que está acontecendo aqui e agora. E isso a gente vai buscar via respiração e via aumento de percepção dentro do trabalho. Aí entra a famosa hiperventilação, seria por aí? Não, deve outra técnica. Mais ou menos, isso. Muito bem. Meus amigos, eu tenho certeza que vocês estão gostando do que estão ouvindo. Eu também. E nós precisamos de mais informações. Portanto, nos aguardem mais um minutinho, nós vamos para um breve intervalo e agora no terceiro nível do programa,
Se preparem, porque eu vou utilizar a artilharia pesada das minhas perguntas. Aguardem. De retorno, e para não perder tempo, vamos ser bem objetivos. Já comecei carcando, né? Eu entendo que você tem algo importante em termos de trabalho. Já pelo que eu li daqui, pelo que nós já conversamos, pelas explicações que você já deu no decorrer do programa. E agora eu quero, assim, colocar os pingos nos is. Então vamos lá. Da maneira mais objetiva possível, a que se propõe o teu trabalho, onde ele entra, onde ele começa, qual é o meio e ele finaliza objetivando o quê? Isso, o trabalho então tem três propostas básicas, né? Como a gente falou antes, é o autoconhecimento, a autotransformação e esse convite de vivenciar o presente, o aqui e agora. O autoconhecimento ele se dá como? A gente reconhecendo os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, né? Para que a gente vá trabalhar os fortes e desenvolver esses pontos fracos. Sim. A autotransformação acontece dentro dessa mesma linha, né? A gente vai melhorando aqueles pontos que não estão tão satisfatórios e reforçando os pontos mais fortes. E o vivenciar o aqui e agora é consequência natural de toda essa transformação. Então a gente faz o trabalho tem duas áreas de atuação. Uma é o alongamento terapêutico, que é o trabalho individual que eu faço com as pessoas, e outro é o grupo de movimento. Nos dois, o objetivo é o mesmo, né? Tem todo esse mesmo processo dentro de uma mesma lógica de pensamento. Só que um pouco diferente, primeiro, porque o alongamento eu faço individual. Então, o que é que acontece dentro do alongamento? Eu coloco o paciente deitado e a pessoa às vezes chega com uma queixa do pescoço, está com o pescoço muito dolorido, não tá, né, às vezes não conseguiu nem dormir à noite. E aí a gente vem e começa a história lá pelo pé, né? Então começo alongando, massageando aqueles nozinhos e o que é que pescoço e pé, né, tem a ver. A gente tem dentro do corpo, né, envolvendo toda a musculatura, todos os órgãos, um tecido muito fino, como se fosse uma segunda pele, que é a fáscia muscular. Essa fáscia muscular, imagina um tecido desse que você pega e faz assim. Então todo o restante dele também está comprometido. E assim é também no corpo. Então a gente começa soltando o pé, primeiro porque a gente começa a construção na base, né? E sim, como os pés são a base de toda essa estrutura, a gente vai começar o trabalho por ali. Alonga, massageia, amassa e o calor, né, do toque também faz que essa fáscia volte a deslizar. Aí depois a gente vem para as pernas, cintura pélvica, abdômen e tudo isso muito conectado com a respiração. Por quê? Porque é a forma que a gente tem de fazer com que a pessoa permaneça nela mesma, nesse contato com o próprio corpo. Então, muitas vezes, quando você começa a mexer, que começa a doer, a pessoa tranca a respiração. E aí eu mostro que esse bloqueio da respiração acontece porque a gente foi lá no bloqueio muscular. Então, a pessoa começa a se perceber, começa a ver como é que funciona. Quando o alongamento está demais, a respiração não consegue, ela não consegue voltar à respiração normal, aí a gente diminui um pouquinho até que a pessoa sinta que pode respirar, né? Principalmente investindo na expiração, que é aquela... Soltar. Né? Soltar, que é o corpo dando por entregue mesmo, né? Então tem todo esse trabalho de noção, de percepção, né? Que a gente vai subindo. Aí barriga, peito, braços, e aí então a gente chega no pescoço. Pescoço, cabeça, mexe, sempre convidando a pessoa a estar se percebendo
percebendo a respiração, investindo, aumentando o contato dela com essa respiração. E aí depois, dentro do alongamento, eu sempre termino a pessoa de pé. Por mais que seja gostosinho, depois que você alongou, ficar ali, permanecer, né, naquela posição deitada, porque a pessoa precisa trazer essa percepção corporal dessa nova configuração. Existe uma mudança aí, né? Eu mexi, a coisa se desconfigurou, se desconstruiu e está se reconstruindo novamente. Uhum. Então, esse convite para a pessoa ficar de pé, então, primeiro ela vai acocorar, vai soltar a respiração naquela posição e vai lentamente respirar e colocando a coluna toda, né? Construindo mesmo a estrutura completamente. E tomando posse de si mesmo, né? Separando de mim, deixando que o corpo sinta essa confiança nessa transformação, quer dizer, mudou, o mecanismo foi mexido, mas ainda assim, opa, tá tudo bem, né? Nada de ruim aconteceu. Uhum. Isso parece conversa de doido, mas não é. Uhum. O corpo precisa, isso é que às vezes eu brinco com as meninas, né, minhas alunas, mas não é, o corpo precisa sentir essa segurança de que mexeu, mas está tudo bem, né? E outra maneira é via grupo de movimento. Aí a história já é um pouco diferente, né? Aí o trabalho já é com música, né? O trabalho é feito sempre com mais de 4 pessoas para que o trabalho fique mais gostoso, assim, a quantidade de um pouco mais de gente dá esse continente, né, energético para a sala, a coisa acontece com mais facilidade. Esse primeiro módulo que você falou é uma pessoa só, no caso. Uhum. E aí você também, utilizando o segundo, o movimento, você utiliza um mínimo de 4 pessoas, então. No mínimo de 4 pessoas. Uhum. Eu já experimentei fazer com menos, mas não é um trabalho, é muito cansativo para a pessoa, não flui, é bastante pesado para mim, para as pessoas também, embora não seja impossível, né? Mas o melhor é assim. Então aí o trabalho já é um trabalho de vivência. Então o que? A gente vai experimentando na posição de pé, geralmente, o grupo acontece. Então os pezinhos no chão, descalço, se tiver muito frio, uma meinha, né, mas sem o sapato, para que a pessoa esteja experimentando o contato do próprio pé com o chão, né? Sim. Caminhando, experienciando isso, um passo maior, um menor, né? Sentindo segurança nas pernas. E aí, então, a gente faz o que a gente chama de enraizamento, né? A gente fica numa posição de base, os pés paralelos, o joelho frouxo, né? Semiflexionado. E a pessoa vai sentir essa base estrutural, essa base energética. E aí a gente faz esse vínculo com a Terra mesmo, com o planeta, a sensação de estar contido, né? Nesse macro-organismo que é o planeta Terra. Entendo. Então a pessoa vai ter essa sensação, né? E aí a gente vai caminhando, vai soltando as pernas, soltando a cintura pélvica, a barriga, sempre uma atenção especial para a respiração e a música também, que enfeita e que dá esse continente que é muito gostoso, né? Porque as músicas... E essa parte de liberação da pessoa, de se relaxar, de se soltar, entra essa questão mental, que a pessoa vai mentalizando as partes do corpo que ela quer liberar, equilibrar, relaxar, é isso? O objetivo, na verdade, né, no trabalho de vivência, é que a pessoa esteja tão integrada que ela não pense e faça, ela seja, né? Então, o mental, o emocional e o físico fica tão integrado que ela vai se experimentando, né? Então, vai acontecendo o convite, né, a flexibilização, segmento por segmento, começando sempre naquela mesma ordem, né, sempre de baixo, até que isso chega ao pescoço, e depois a gente vai, como que uma tentativa, um educativo de estar entrando no movimento da energia no corpo, né, que o Reich descreveu isso como um movimento longitudinal, não transversal ao eixo da coluna, então sempre assim, nunca assim, né, ou balançando a cintura pélvica, sempre esse movimento de frente para trás e pela respiração, e esse movimento vai acontecendo até que ele fica inconsciente. E nessa hora,
quando o movimento está nessa fase, o bloqueio cedeu e a gente pode flexibilizar ele. E aí a pessoa se experimenta sem o bloqueio, se experimenta de posse de todo esse potencial energético. E depois, numa fase seguinte, a gente configura isso para a consciência. Então, deixa a pessoa naquela sensação um pouco, depois ela vai fazendo movimentos, né, gostosos, de bastante prazer, movimentos que não machuquem, né? Então, é uma forma da gente estar integrando, né, aquela mesma história do alongamento, né? Eu tô me sentindo... E tudo isso acompanhado de música, naturalmente. Tudo isso acompanhado de música. E a gente sempre escolhe músicas que... A gente sente a música, né, muito. E num trabalho desse, a pessoa está muito mais aberta e suscetível a essa sensação. Então, as músicas sempre são escolhidas, assim, segmento a segmento, a música que tem mais a trazer para aquele momento da aula, da vivência. E só para eu ter uma noção do teu gosto musical, porque afinal de contas você é a professora, me dá uma música assim padrão que você gosta de ouvir durante esses exercícios. Pois é, uma música assim, nessa fase, né, de enraizamento, a gente coloca uma música bem tribal, de tambor, né, que é essa coisa do contato com a terra, né. Depois outras músicas assim, que sempre dão muita pano para manga, né? Tem música do Ney Matogrosso, são músicas que têm muito a ver com aquele momento do trabalho, músicas do Lulu Santos, são músicas que a gente utiliza bastante. No sentido popular, então. A Ivete Sangalo, o Cláudio Zoli. Então, sempre músicas assim que vão lá na essência do trabalho. Olha, parece interessante realmente, e olha, é uma senhora proposta de trabalho, caramba, eu vou te contar. E você já está fazendo esse tipo de trabalho há quanto tempo? Pois é, mais ou menos o trabalho de vivência, mais ou menos uns 4 anos, né? Então, esse trabalho de alongamento e toda a pesquisa reichiana, uns 13 para 14 anos. Então, puxa, cancha você tem, amiga. Bom, meus queridos amigos, vamos para mais um intervalo. Mas aguardem, porque agora no próximo bloco nós vamos, como sempre, já é tradicional, dar o caminho das pedras para quem estiver interessado aqui no trabalho da nossa amiga Valéria. E também vamos falar de um evento do qual a Valéria vai participar agora em junho, e que é um evento grandioso lá em Curitiba. Já vamos dar maiores informações e detalhes para vocês. Só um instantinho, já voltamos. Bem, meus amigos, tal como prometido, vamos falar de coisas importantes. Eu recebi, por parte da Valéria, um folder de um encontro estadual e nacional que vai haver em Curitiba nos dias 15, 16 e 17 de junho agora. E o encontro vai ser o 11º Encontro Paranaense e o 6º Congresso Brasileiro de Psicoterapias Corporais. Então, isso, para quem não sabe, é considerado o maior evento a nível nacional de psicoterapias corporais. Então, qualquer outro evento é fichinha ao lado desse. Aqui estão os cobras. E vai ser dado lá em Curitiba, no Hotel Sheraton, na Avenida 7 de Setembro, lá no Batel, em Curitiba. Bom, amigos, olha, o folder é quase uma tripa, olha o tamanho do... é coisa que não acaba mais, dos dois lados. E eu estava comentando agora aqui no intervalo que se eu fosse, por exemplo, se eu chegasse, e eu não sou ligado na área, mas as palestras, as vivências, as conferências, tudo que vai ser dado, se eu fosse assistir a todas, não ia dar tempo, e eu ia ficar louquinho. Tem assuntos, tudo com base nas teorias reichianas. E olhem, meus amigos, para quem nunca se preocupou com o trabalho de William Reich, eu posso garantir para vocês uma coisa.
A história de vida desse cientista, eu considero o Reich um cientista, foi uma coisa bonita e lastimavelmente um tanto ou quanto trágica, né? Porque os últimos dias de William Reich, ele simplesmente definhou num asilo de loucos. E o pior é que ele não era louco. Ele fizeram um julgamento, acharam que era louco e colocaram ele contra a vontade nesse asilo de loucos. Ele morreu em consequência do insulto moral. E a ironia do destino quis que hoje os seus seguidores provaram por A mais B, primeiro, que ele não era louco, segundo, que ele tinha razão, e terceiro, seus detratores hoje amargam a responsabilidade de terem cometido uma tremenda de uma injustiça contra um ser humano e contra a ciência. Mas isso é apenas uma curiosidade. Agora, Valéria, eu sei que você aqui vai dar uma palestra que até me chamou a atenção o nome. Eu sou isto, você é isto, tudo é isto e isto é só o que há. Na realidade, você vai falar sobre energia orgânica, a fonte da vida. Caramba, você deve ter trabalhado um bocado na pesquisa desse eu sou isto, você é isto, tudo é isto e isto é tudo o que há. Você, em poucas palavras, resumiu todo o consenso da vida. Pois é, dentro de um congresso reichiano, né, que foi quem escreveu pela primeira vez sobre esse mar de energia, né, esse mingau de energia cósmica que a gente está nele, e a energia do ser humano e do universo sendo uma só, eu achei por bem, né, até porque o ano que vem é um ano muito importante, que é 50 anos da morte do Reich, e é onde vai ser aberto o resto das publicações dele, né? Então, dentro de um congresso reichiano, eu achei por bem dessa vez estar levando essa contribuição. Olha, pena que eu não vou poder estar lá, mas, por favor, quando voltar, me conte as novidades. Eu sou muito antenado nessas coisas, né? Para os telespectadores que estiverem interessados, né, aqui, vamos ver, tem um centro reichiano lá de Curitiba, aqui o telefone e fax lá de Curitiba para se inscreverem nesse congresso. Que ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né? É o DDD 041, que é o código de Curitiba, 3263-4895. Então, se houver algum interessado, já tem Caminho das Pedras. Agora, Valéria, vamos falar então agora objetivamente um pouco mais sobre o teu trabalho. Como é que funciona? Uma pessoa se interessou pelo que você faz, entra em contato contigo, calma amigo, já vou dar o Caminho das Pedras, e aí, você vai fazer uma avaliação dessa pessoa, é isso? É isso. Eu trabalhei com um grupo, né? A gente faz ele geralmente uma primeira fase de 4 meses. Eu tive esse grupo ano passado. Esse ano eu não abri ainda o grupo, mas é minha intenção ainda, antes do final do ano, tá abrindo novamente um grupo de trabalho. Só que eu resolvi, assim, a estar fazendo, não foi o que aconteceu, mas resolvi estar fazendo esse grupo via o trabalho de alongamento. Então, esse trabalho de alongamento, as pessoas vão passar primeiro por ele, para a gente estar fazendo uma avaliação, até mesmo para estar preparando as pessoas para estarem entrando no grupo. E aí, só então, a gente vai estar colocando as pessoas dentro do grupo. Então, primeiro o indivíduo, depois o grupo. Até mesmo para a gente ter esse contato, né? Criar um vínculo de confiança, né? E a coisa mais ou menos caminhar por aí. Tá, e por exemplo, digamos, um processo de trabalho comum, em média, naturalmente. A pessoa se apresenta hoje diante de você, você começa a trabalhar com ela
E é o quê? É uma frequência de quê? Semanal, 2 vezes por semana, mensal? Como é o... É um trabalho de alongamento e aí vai também de uma avaliação, né? Mas ele vai variar entre uma vez a no máximo 2 vezes por semana. Por quê? Porque o corpo o corpo e o indivíduo também, né? A parte emocional, ela tem que ter um tempinho de que a coisa assente, né? A gente não pode mexer, né? Faz parte o mexer e depois o assentar Sim. um pouquinho essa poeira. Então, mais ou menos isso, 1, 2 vezes no máximo por semana. Sim. O trabalho, o grupo de movimento, esse sim, 1 vez por semana. Às vezes até a pessoa, quando começa, fica naquele entusiasmo, né? Ai, vamos fazer mais uma vez e tal. Mas esse então não dá mesmo, esse tem que ser uma vez por semana. Porque mexe muito. Tá. E normalmente, digamos, uma jornada completa, em média, quanto tempo leva? Isso também é muito assim, relativo, né? Porque isso aí vai de caso a caso. Mas a gente tem um bloco inicial de 4 meses. Quer dizer, a pessoa que resolve ficar num grupo, ela seria muito bom, e é um convite que a gente sempre faz, de que aí ela permaneça esses 4 meses, porque ela vai começar a se trabalhar de um jeito bastante profundo, então é legal que ela faça esse início, meio e o fechamento, né? Uhum. E depois daí a gente vai, se a pessoa quer continuar ou não, aí a gente vai dar a sequência, aprofundar o trabalho, mas esses 4 meses, se a pessoa está a fim de fazer, que ela fique esses 4 meses dentro do trabalho de movimento, né, de grupo. De grupo? Aham, o de grupo, não o alongamento. O de alongamento, esse também pode variar de pessoa para pessoa. Esse é bastante flexível, né, porque existe uma coisa que é o processo agudo, né? Por exemplo, uma pessoa que chega com uma queixa de uma dor, né? Dor no pé, ou na lombar, ou no pescoço. Isso é um processo agudo. É uma gota que caiu ali e o copo derramou. E eu deixo isso bem claro para as pessoas, né? Isso daí é a gotinha que derramou do copo. Existe um processo crônico aí, esse daí a gente tem que ir trabalhando. Então, muitas das vezes a pessoa não é a hora dela, né? Ela não está afim de mexer nisso tudo e de alguma forma ela deixa isso claro para mim, ela tenta, né? Mas isso transparece, né? Então ela está afim de ir ali e só sarar daquele momento. Mas não está pronta para enfrentar a sua verdade? Não está pronta. Olha, de vez em quando eu gosto de pegar assim a Bíblia, embora eu não processe a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia como leitura, não como seguir uma religião, embora eu respeito quem segue a religião através da Bíblia. E me lembra que as pessoas, eu gosto de ler o Eclesiastes, que diz, para tudo há um tempo. E eu vejo isso na astrologia, estou vendo agora o teu testemunho. Quando uma pessoa chegou ao seu limite máximo, ela diz, deu. E aí ela vai sair catando a solução do problema dela. E eu acabo de apresentar a vocês, meus amigos, a facilitadora. E vamos lá, caminho das pedras. Quem quiser, como entrar em contato com a nossa amiga Valéria? Eu peço à técnica que coloque aí o telefone dela, já vou dando por aqui, 84283822. Esse é o telefone dela. Aí vocês também têm o e-mail dela, se vocês quiserem entrar em contato com ela. E amigos, lastimavelmente, quanta coisa ainda tinha para perguntar para a Valéria, mas eu vou trazê-la de volta, pode ter certeza. Me cabe agradecer a tua presença, Valéria. Gostei muito do nosso papo e aguarde, porque eu vou começar a colecionar perguntas. A próxima vez vou ser cruel contigo. Amigos, lastimavelmente, como já disse, fim de mais um programa. Mas não se preocupe, semana que vem, como eu sou teimoso, eu volto a me encontrar com vocês. E já deixamos marcado agora, neste canal, neste local, um novo encontro. Até lá, que vocês tenham uma ótima semana, recebam o meu cordial abraço e até a próxima.